Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem ser alvo de sanções junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Confira. Nos últimos dias, um alerta poderoso ecoou direto de Washington. Os Estados Unidos estão avaliando aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, a maior potência do mundo pode declarar uma das figuras mais influentes do judiciário brasileiro como violador de direitos humanos. E não para por aí. A lista de investigados pode aumentar. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, também estão na mira. Todos acusados de agir para reprimir opositores políticos, jornalistas e até cidadãos comuns. Essa movimentação tem um nome poderoso: Lei Global Magnitsky, uma legislação americana que não perdoa abusos de poder e pode transformar qualquer autoridade internacional em um verdadeiro exilado do sistema financeiro global. Tudo começou com uma audiência no Congresso americano no dia 21 de maio. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou publicamente que há grandes chances de sanções serem aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. A base disso? A Lei Global Magnitsky, criada para punir autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações graves de direitos humanos. Essa lei permite ações concretas e severas: congelamento de bens em dólar, proibição de entrada no EUA e bloqueio de transações financeiras com qualquer empresa que opere sob jurisdição americana, o que inclui bancos e multinacionais em praticamente todo o planeta. Ou seja, se essa sanção for oficializada, Alexandre de Moraes pode ser tratado como um pária global. Ele perderia acesso ao sistema financeiro internacional e à mobilidade global. E isso se estenderia a qualquer lugar onde os Estados Unidos tenham influência direta ou indireta. E não é só ele. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, também estão sob investigação por supostamente colaborarem com medidas repressivas contra opositores do governo Lula. As acusações envolvem censura a jornalistas e plataformas digitais, prisões preventivas contestadas por juristas e especialistas e o uso da máquina do Estado para reprimir manifestações políticas. Uma coisa é certa: o mundo está de olho. E os próximos passos dos ICNCIL podem marcar um antes e depois na forma como autoridades brasileiras são tratadas no exterior. Vamos lá, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem ser alvo de sanções junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Confira. Fontes que municiam o governo americano apresentaram relatos sobre o procurador Paulo Gonet e o delegado da PF, Fábio Shor, na mesma linha da denúncia sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de que eles violam direitos humanos e colaboram para a perseguição política no Brasil, usando para isso o processo da trama golpista. Gonet é o autor da denúncia e Shor foi o delegado responsável pelas investigações. Procurada pela CNN, a Embaixada dos Estados Unidos disse que não se posicionaria sobre o assunto. Na última quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Moraes pode ser alvo de sanções, tendo por base a Lei Magnitsky. Outros ministros do STF, em especial os da primeira turma, também podem ser incluídos. Entre as possíveis punições estão o congelamento de ativos e contas bancárias nos Estados Unidos, restrições de visto de entrada no país ao infrator, assessores e familiares e restrições financeiras a empresas ligadas ao infrator. O processo, comemorado pela oposição nas redes sociais, já estaria bem avançado, com análise das provas apresentadas, bem como o depoimento de testemunhas. A expectativa é de que o caso seja concluído no segundo semestre, antes mesmo da conclusão do julgamento da trama golpista pelo STF. Procurados, Gonet, Shor e o STF não se manifestaram.
Professora Maristela, qual o alcance real, de fato, qual o risco real e de fato da lei Magnitsky alcançar Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e o Fábio Chor da PF? Outra pergunta é difícil, mas eu acredito que tenha é possível, né? Talvez eu pudesse dizer até é bem possível, da forma como essa lei já foi aplicada em outros casos. Então, e ela é uma lei que foi editada ainda no final do governo Barack Obama, que era um grande defensor, vamos lembrar, dos direitos humanos, e ela foi usada no primeiro mandato do Donald Trump e provavelmente será usada novamente agora, nesse segundo mandato de Donald Trump. Pelo menos é o que o Marco Rubio tem dito. E é interessante observar que essa lei ela permite um procedimento muito rápido de investigação, né, da pessoa a que se reputa a conduta violadora dos direitos humanos. Então, a investigação é muito rápida e o julgamento é muito rápido, porque ele independe do Poder Judiciário, é uma medida administrativa. Então, qualquer notícia pode chegar à administração americana, vinda da imprensa, vinda de testemunhas ou até mesmo de organizações não governamentais, que levam a notícia de que a violação dos direitos humanos tem acontecido, e o procedimento é muito rápido, são examinados esses documentos, esses relatos, essas notícias, e o próprio Poder Executivo aplica a pena, aplica a sanção, sem nenhum julgamento, sem nenhum envolvimento com o Poder Judiciário. Então, é bem provável que isso aconteça como a matéria disse, até mesmo antes do julgamento aqui no Brasil, do que teria acontecido no passado. Ô Léo, você sente que caiu a ficha em Brasília, do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal, quanto a esse risco real e próximo dessa aplicação da lei? Eu acredito que sim, Caio. E cai a ficha de uma maneira muito negativa, né? Especialmente porque o pessoal começa a perceber que toda essa movimentação que líderes bolsonaristas, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, né, faz em Washington, não é simplesmente bravata, né? E acho que tem uma crítica que pode ser feita à diplomacia brasileira e ao governo brasileiro, que é um esforço de não aproximação da presidência Trump, né? Primeiro, isso ficou claro nas questões comerciais, né? O Brasil teve dificuldade de se reunir e discutir esses temas, e me parece agora que toda essa discussão que acontece dentro do Congresso americano, essa possibilidade real de aplicação de uma sanção, ela também tem a ver com uma ausência, né, da diplomacia do presidente Lula nos Estados Unidos. Então, eu acho que existe essa crítica, não é? E existe agora um jogo de xadrez, né? Porque, como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas, e a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter, a simples ameaça, né, da aplicação dessa lei pode criar o ambiente para a aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Então, acho que o pessoal viu essa tempestade, foi pego de surpresa, né? E aí que está a crítica à falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos, porque isso parece que só tem um lado contando a história por lá, né? E agora o pessoal está tentando entender se já são, enfim, favas contadas ou se ainda é possível fazer uma administração diplomática desse processo. E você? O que acha disso tudo? Você está a favor de Moraes ou a favor da liberdade de expressão e dos Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários. E se você achou esse vídeo esclarecedor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história que ainda está longe de terminar.